que a gente sempre colocou, né, aqui no Canal Rural, desde o início, nós achávamos que Bolsonaro seria o presidente do Brasil, porque ele pegou uma bandeira que havia sido abandonada pelos políticos. Ele pegou o amor à pátria, o combate à corrupção, combate à criminalidade, e isso fez com que os demais candidatos não percebessem que o Brasil tem uma bandeira, que o Brasil é uma pátria, que o Brasil precisava acabar com a corrupção, tirar o caminho, né, de você submeter uma população pobre à dependência do Estado, à submissão dessa população, vinculando-a à necessidade do Estado mantê-la miserável e pobre. Essa bandeira foi levantada e o resultado está aí, vitória de Jair Bolsonaro. Não vai ser fácil, o Brasil tem pela frente desafios enormes, a economia brasileira está baleada, o Brasil está quebrado, o Brasil precisa de reformas profundas, reformas que vão, sem dúvida nenhuma, marcar a sociedade, mas eu continuo advogando que o Brasil precisa de um pacto onde a sociedade como um todo ela tenha consciência de que o Brasil precisa ter um rumo, precisa ter um norte. E com relação a esse rumo do Brasil, as medidas que deverão ser tomadas, não deverá haver divergência. As divergências se darão em outro campo, não naquilo que fará do Brasil uma grande nação. Bolsonaro ganhou, em 9 estados do Nordeste ele não teve a sua vitória, e por sinal, estados como Piauí, como Bahia, principalmente, Ceará, a diferença foi muito grande a favor do Haddad. Então, portanto, precisamos que o Brasil tenha um programa que atenda toda a sua nação, principalmente o Nordeste. O Brasil é um só, né, Miguel Daoud? O Brasil é um só. O Brasil é um só. E com relação à agropecuária, eu vou continuar, né, se possível, se permitir, se Deus permitir, vou continuar aqui brigando pelo produtor rural e principalmente pelo pequeno produtor, pela agricultura familiar, onde a situação é muito grave e os produtores, viu, Braga, estão perdendo renda, e isso nós temos que fazer. Bom, está aí a vitória, vocês que nos acompanham já têm a nossa opinião, já sabem o que nós defendíamos, o que nós achávamos. Eu chamo mais uma vez aqui a tentativa da sociedade como um todo. Ainda hoje nós vimos o presidente do Supremo Tribunal Federal falar que o vencedor deveria cumprir a Constituição. É evidente que nós temos que cumprir a Constituição, talvez até fazer com que aquela decisão de que a Dilma poderia ser candidata e foi e perdeu, deveria ser revista. Isso é uma condição para que a gente possa cumprir a Constituição, que o Zé Dirceu volte para a cadeia, o lugar que ele merece, e que não se mude a prisão em segunda instância. Eu acho que todos nós, o poder público, né, o executivo, o próprio Supremo, o legislativo, teriam sim que cumprir a Constituição, não parte cumprir a Constituição. Então eu acho que é esse Brasil que nós queremos. Que o Jair Bolsonaro ele assumiu desde o começo uma postura de não entrar no dando que se recebe, não fazendo esse presidencialismo de coalizão, exatamente para poder transmitir confiança ao eleitor e ter a votação que teve. Agora, é evidente que você não governa se você não tiver, pelo menos, conversa. Eu acho que conversar é possível, você conversar com o deputado. Agora, o que não é possível, que deve se acabar, é você dar ministério, você dar cargo e fazer o troca-troca com o Congresso no sentido de se governar. O Temer fez isso absurdamente e não conseguiu fazer as reformas. Desses 24 mil cargos, parecem que existem aí em torno de 16, 17 mil cargos, que são pessoas que foram colocadas nos últimos anos pelo PT, e talvez aí o que se fala nos bastidores, eu vou dizer o que se fala nos bastidores, que Jair Bolsonaro quer fazer uma alocação desse pessoal, tirar daí
quando você reduz ministério, como a Ingrid colocou muito bem, você não pode mandar funcionário público embora, a não ser esses 20 mil cargos que tem lá, que podem ser mexidos, porque funcionário público não pode ser demitido. Então, agora, eu sei que o que precisa ser feito, eu vou deixar bem claro. Eu acho que o Brasil precisa de um pacto. Precisa de um pacto, como a Espanha fez quando saiu do socialismo de Franco, né? Em 1977, ela fez o chamado Pacto de Moncloa, é o palácio do governo em Madrid, Moncloa, em que eles pegaram um acordo com todos os sindicatos, toda a sociedade, em relação à área política, que no Brasil é muito importante para você poder governar, em relação à área econômica e em relação à área social. Eu acho que Jair Bolsonaro precisa dar credibilidade para o governo, fazer o Brasil crescer e aí começar a pensar em adequar o Estado a uma realidade. Porque se você entra no governo e já começa a bater de frente com os políticos, com os funcionários, você vai entrar num embate muito difícil. Eu acho que a primeira coisa é não fazer acordos políticos em troca de cargos, dar credibilidade, segurança jurídica, né, estabelecer regras claras, não permitir determinadas situações. O Brasil vai trazer investimento, o Brasil vai crescer e aí abre espaço para você fazer reforma. Eu ouvi recentemente um absurdo, mas não vou mexer na Previdência. Lógico que tem que mexer. Mas vou mexer com tudo. Não, mexe no necessário. A idade tempo mínimo, depois faz o resto. Mas vamos fazer depois, faz depois. Né? Então, essa é a realidade que eu vejo e como deve se enfrentar.